Glória a Deus. Quero saudar os Aleluia, irmãos com aleluia. a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é o pastor Augusto. Rapaz, ei, pastor, ganhou pra mim, viu, meu? Ei, ei, pastor Augusto, eu tenho que dizer isso ao senhor, viu? Se eu ganhou pra mim, viu, meu amado? Rapaz, eu vivi num mundo aí virado num capeta, nunca casei na minha vida. O senhor já tem 3 casamentos. Ei, ganhou pra mim, viu, aí? Parabéns, viu? Ei, parabéns, aí é pau, viu? Ei, eu vivia por aí, endemoniado, cheio de capeta no couro aí. Nunca me casei nenhuma vez. O senhor caladinho dentro da igreja já se casou 3 vezes. Realmente ganhou pra mim, viu? Meus parabéns, viu? Meus parabéns aí. Deus abençoe. Vamos embora aí. Tenho a honra e o É. privilégio de ser filho da Bispa Nadir. Né? Para mim é uma honra muito grande, sinto-me muito honrado por Deus, né? Pela vida da minha mãe. Meus amados irmãos, a Bispa já adiantou bem o assunto, né? Louvado seja Deus. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos um versículo da palavra de Aí não, Deus aí não. que se encontra no Salmo 15, né? Salmo Diz 15, assim a Salmo palavra 15. do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo É, o Fernando, seu tá brincando, coração. hein? Amém? Vou me atentar somente a esses 2 versos, né? Como a palavra recomenda a nós andar em sinceridade, né? E falar a verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dar umas gaguejadas aqui, irmãos, porque eu ainda não sei falar olhando para a câmera, ainda estou aprendendo a trabalhar com Pastor Augusto é simpático, viu? É gente boa, viu? É simpático, Pastor Augusto, viu? vídeo. Eu sou novo nisso aí, estou aparecendo hoje pela primeira vez no canal, assim, para falar aos senhores. Então os irmãos não reparam não se a minha desenvoltura não for do agrado, né? Que eu ainda estou aprendendo, né? Mas Deus seja louvado, meus irmãos, eu tenho a felicidade de ser um salvo em Jesus Cristo. Vim para Jesus em 1997, onde eu levantei as minhas mãos para Cristo. Em 1998 fui batizado com o Espírito Santo, numa roda de oração que estava tendo em casa. Os irmãos começaram a orar por mim, né? E eu comecei a sentir uma graça maravilhosa, e ali o Senhor Jesus Cristo me batizou com o seu santo e bom Espírito. Glória a Deus. No ano de 2004, aos 18 anos, descemos as águas, né? Nos batizamos. Em 2008, Deus me chamou para ser evangelista na sua obra, por esta igreja, né? Eu sou membro desta igreja desde a sua fundação, sendo batizado nela, né? Desde que ela foi fundada. Nós estamos cooperando junto com a bispa, e eu sou batizado aqui por esse ministério. Né? No ano de 2004 nós nos batizamos nas águas. Ai, Louvado seja Deus. 2008 Deus nos chamou a evangelista. Na época eu estava com 22 anos, né? Quando Deus me chamou para ser evangelista. E assim, meus irmãos, nós fomos levando a vida. Porém, amados irmãos, na área conjugal, infelizmente nós cometemos erros. Infelizmente me faltou vigilância em alguns momentos da minha vida, não e errei vigiou. mesmo, né? Tá vendo aí? A igreja aqui conhece os nossos erros, pedimos perdão, cumpri disciplina. Houve momentos que eu precisei me afastar do altar por erros que eu cometi, né? Eu me afastei, aceitei todas as disciplinas, ensinamentos e corretivos que a igreja e o ministério me impuseram, aceitei e recebi de bom grado. Não? E a misericórdia de Deus, né, foi maravilhosa para comigo. Na área conjugal, infelizmente, eu errei mesmo, não orei direito como deveria orar. E no ano de 2013 eu contraí o meu primeiro casamento, né? Tinha tudo para dar certo, meus irmãos, porém não houve vigilância, né? E uma das partes, infelizmente, adulterou. E esse adultério trouxe consequências devastosas. Mas quem foi, Augusto, que adulterou? Foi ela ou foi tu, né? Mas ele disse uma das partes e adulterou, né? Ele não quis explicar quem foi que cometeu a pontinha, né? Não quis. Para o lar, e não houve mais como sustentar o casamento, embora eu ainda subi monte, fiz campanha para tentar salvar o casamento, mas não teve jeito. Então, em 2017 veio o primeiro divórcio, né? E passou-se um ano e pouco do primeiro divórcio, conheci uma pessoa, e
né? E nós nos interessamos um pelo outro e ficamos muito empolgados na época, né? Ainda na imaturidade. E houve uma precipitação, tanto da minha parte quanto da parte dela, e nos casamos assim, sem orar direito, sem nos conhecermos bem, porque a gente tem que conhecer o cônjuge, tem que conhecer, conversar, colocar as coisas às claras. E infelizmente não houve esses diálogos, não houveram esses diálogos, e houve essa precipitação. Eu me enganei com ela, ela se enganou comigo, e nós nos casamos, né? Infelizmente nos faltou vigilância, né? Olha, irmã, que Deus abençoe, filho, por uma alma gêmea, olha aí. Deus abençoe, filho, com uma alma gêmea e uma companheira. Olha, vida hoje, em nome de Jesus. Fale com o pastor Augusto aí, viu? Ele ora por você, em nome de Jesus, aí vai dar certo. Não orei direito, casei, e quando começou a surgir os primeiros problemas da vida, esses problemas se transformaram em conflitos. Pecado pra gente, pra eles não. É pecado pra gente, viu? Pra eles não, viu? Desastrosos, e no ano de 2020 houve o segundo divórcio, né? Desses casamentos, Deus me deu 2 filhos. 2 filhos especiais, maravilhosos, que eu amo muito, né? Do primeiro casamento, meu filho mais velho tem 11 anos. E o meu filho mais novo agora, ele já está com 6, né? Deus me deu 2 filhos maravilhosos. Porém, os casamentos não se sustentaram, meus irmãos. Não teve o que fazer. No segundo casamento também subi monte desse monte, tentei orar, fiz sacrifícios para ver se dava para reverter, se tinha como, né? Mas infelizmente não foi possível. Não houve como reverter, não houve como salvar o casamento, e Deus começou a esclarecer algumas coisas. Revelou que ainda não era a pessoa certa, que eu havia me precipitado, paguei um preço caríssimo, né? Pagou o preço. Por conta disso, né? Por conta da falta de vigilância. E o preço foi pesado e foi muito caro, meus irmãos. Tive perdas materiais, tive muitas coisas assim que foram muito tristes. Porém, amados irmãos, os fatos já foram perdoados. No tempo que separamos, todos sentamos, pedimos perdão um ao outro. Tudo foi devidamente perdoado. Nós não temos mágoa nem raiva de nenhuma delas. Foram tudo perdoado, graças a Deus. Hoje a conversa com elas é amigável, não tem nada de briga, não tem nada de contenda. Nós temos a responsabilidade como pai, e nós cumprimos a nossa responsabilidade como pai, ela cumpre a responsabilidade dela como mãe, e assim nós vamos levando a vida, criando os filhos, né, com muito amor, com muito carinho, e a vida vai seguindo. Em 2020, amados irmãos, o divórcio saiu, a juíza bateu a sentença, deu a sentença, melhor dizendo, o divórcio saiu, e eu fui cuidar da minha vida agora, cuidar do meu filho, né? Focado agora nos estudos. E eu pensei comigo, agora no segundo não deu, o casamento para mim já acabou, eu vou continuar servindo o Senhor, tocando a minha vida, cuidando dos meus filhos e servindo o meu Deus, né? Fazendo o querer do Senhor, e vamos trabalhando, né, para dar continuidade à vida, que a vida não pode parar, né, meus irmãos? E o tempo foi passando, e nesse período já estava a pandemia, né? E o tempo foi passando, Deus começou a falar, né? Através dos vasos, através de revelações e sonhos, e começou a usar pessoas da própria Deus é Amor, que vieram aqui em casa e me entregaram revelações. Elas nem sabiam que eu tinha me divorciado pela segunda vez, e disseram que Deus mostrava a eles que eu iria me casar, né? Veio uma irmã aqui da Deus é Amor. Veio o pastor também, que não conhecia a situação, de outro ministério, e dizia, olha, Deus me mostra uma companheira do seu lado, e você vai casar. Eu estava até tocando aqui, na época estava no teclado. Irmão, sabe qual é o problema de tudo isso que ele está falando? Sabe o que é? Que a igreja Deus é Amor, os pastores de lá condenam o segundo casamento. Na igreja Deus é Amor, eles condenam o segundo casamento. Agora eu queria aqui perguntar a você que está aqui.
Como é que na igreja Deus é amor, Deus revela Davi Miranda, Deus revela Eleni Miranda, Deus revela Léa Miranda, a milhões e a milhões e a milhões de pessoas, Deus revela que segundo casamento é pecado, a milhões e a milhões de pessoas, Deus revela que segundo casamento é pecado. Aí Deus revela a eles que não é. Me explique aí, me explique aí, me explique. Eu queria só entender isso. Porque Deus fala uma coisa lá com eles e com esses aqui Deus fala outra completamente diferente. O mesmo Deus. É isso que a gente combate aqui, meu irmão. É isso que a gente combate aqui. Preste atenção nisso. Aí, se você segue tal pessoa, você acredita de um jeito. Se você segue outra pessoa, você acredita de outro jeito. Como assim? Como assim? Se Deus o Deus da gente é um só. Aí para uma pessoa ele fala uma coisa, para mim ele fala outra coisa. No mesmo assunto, agora comigo ele fala diferente, com o outro ele fala de um jeito, comigo ele fala diferente. Sobre isso aí. Como pode isso daí? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu faço essa pergunta aqui porque eu sei que vai ter muitas pessoas aí que vai pegar esse vídeo dela para refutar aí as falas dela. Vai refutar. Os irmãos meus da Deus é Amor aí vão cair em cima disso aí, desse vídeo dela aí. E do que Augusto está dizendo. Que os próprios irmãos da Deus é Amor foram lá dizer a ele que Deus tinha revelado ele com outra mulher já. A revelação, olha aí. Como assim? Fico sem entender, né? Mas eu acho que é porque eu não sou espiritual, né, meu irmão? Só entende quem é espiritual, viu? É, Agostinho. Agostinho é danado, viu, Agostinho? Menino, Agostinho gosta de molhar o pavio, viu? Rapaz, danadinho. Vai lá, Agostinho, vá. O tempo foi passando, Deus começou a falar, né, através dos vasos, através de revelações e sonhos, e começou a usar pessoas da própria Deus é Amor, que vieram aqui em casa e me entregaram revelações. Elas nem sabiam que eu tinha me divorciado pela segunda vez e disseram que Deus mostrava a eles que eu iria me casar, né? Veio uma irmã aqui da Deus é Amor. Veio o pastor também, que não conhecia a situação, de outro ministério, e dizia, olha, Deus me mostra uma companheira do seu lado e você vai casar. Eu estava até tocando aqui, na época estava no teclado, no culto, e Deus começou a usar pessoas que não sabiam de nada, não sabia que eu estava divorciado pela segunda vez, meus amados irmãos. E assim, Deus começou a revelar, começou a dar sinais, né, para a pessoa que casou comigo na época, e começou a mostrar também para minha sogra, e começou a revelar, né, a escolha dele, porque eu não poderia mais, como já foi ensinado pela nossa bispa, eu já não tinha mais direito de escolha, né, e eu estava só esperando no Senhor. Então foi o querer de Deus que eu me casasse novamente, foi do querer do Senhor, meus irmãos, porque para mim já não tinha mais expectativa. Minha expectativa era cuidar dos filhos e tocar a vida, né? Mas o Senhor, Ele falou que não ia me deixar só. E num dia de Santa Ceia aqui, Deus tomou um vaso muito usado. Deus estava derramando um poder tremendo aqui no dia de Santa Ceia. E Deus tomou, o Espírito Santo tomou uma pessoa. Glória a Deus, e estava uma glória muito grande no templo, a igreja estava uma maravilha, irmãos, uma glória, um Pentecoste, uma alegria muito grande, e o Espírito Santo tomou esse vaso e disse, hoje o Senhor assina a tua vitória, eu, o Espírito Santo, declaro que você, Augusto Vicente, falou meu sobrenome, meu nome e sobrenome, te declaro solteiro, né? E ali, meus amados irmãos, não teve como a gente dizer que não foi Deus, né? Foi uma coisa tremenda que Deus operou nessa ceia. Olha, ei, é sério. Essa fala do pastor Augusto merece 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Em nome de Jesus. Aí depois do Senhor estar dando o segundo casamento, aí Deus, na Santa Ceia, o Espírito Santo desceu na igreja e gritou, eu lhe declaro solteiro. Rapaz, é muita intimidade. Vamos continuar aqui. É uma benção, viu? Eu vou fazer de tudo para, né, respeitar o pastor Augusto aí, que Deus abençoe ele aí, que ele, né?
Vamos lá mesmo. Eu não vou comentar, não. Vamos ouvir só ele, né? É melhor só a gente só ouvir. É melhor só ouvir, viu? E beber água para engolir isso daí, viu? E o Senhor, isso já tinha se passado 3 anos do segundo divórcio, né? E o Olha Espírito só. Santo, ele fez esse mover, Olha aqui. né? Olha, preste O atenção Senhor aqui. assina a tua vitória. Olha isso aí. Eu, o Espírito Santo, declaro Olha. que você, Augusto Vicente, falou meu sobrenome, meu nome e sobrenome, te declaro solteiro, né? E ali, meus amados irmãos, não teve como a gente dizer que não Boa foi noite, Deus, minha né? amada. Foi uma coisa tremenda que Deus operou nessa ceia. E o Senhor, isso já tinha se passado 3 anos do segundo divórcio, né? E o Espírito Santo, ele fez esse mover, né? Ele nos deu essa declaração de solteiro. Eu não fui me precipitando, porque eu aprendi a lição, né, do segundo erro. Eu aprendi a lição e fiquei tranquilo na minha, esperando no Senhor. Então, no tempo do Senhor, as coisas aconteceram, né? E Deus começou a dar sinais. E algumas pessoas vieram me falar: olha, Deus me mostra, irmão Augusto, que aquela irmã é a sua esposa. Tinha uma irmã que ela não sabia da situação do segundo divórcio também, outro vaso. E ela, logo quando ela chegou aqui na igreja, ela falou: irmão Augusto, aquela moça ali vai casar com você. Falei: meu Deus. Eu falei assim até: irmã, fala baixo, né? Porque eu acabei de sair de um divórcio agora, não posso nem pensar nisso. Então fala baixo para o povo não escutar, porque não dá. Mas Deus me falou que é aquela moça ali que você vai casar. Falei: amém. No tempo de Deus tudo acontece. Então, queridos irmãos, como houve uma acusação de adultério, né, a gente não pode aceitar que uma pessoa use uma plataforma para dizer que nós estamos em adultério, sendo que o trabalhar foi pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não leva ninguém para adulterar. Se eu não fosse digno de me casar pela terceira vez, eu estaria só, eu não teria nenhum problema em ficar só. Se eu tivesse que ficar mesmo, se diante de Deus eu não tivesse mais o direito de casar diante de Deus, eu teria ficado só, meus irmãos. Porém, foi tudo mover do Espírito Santo. Então, eu sei que nem todos vão crer, vão ver esse vídeo, vão fazer reações. Porém, a verdade está nesse vídeo, ainda que muitos não crêem, porque o papel de convencer não é nosso, não é meu nem da bispo. O papel de convencer é do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convenceu e o Espírito Santo convence a todos que crêem, né? Glória a Deus, porque Jesus disse que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nem todos são obrigados a crer. Verdade. Glórias a Deus, aleluia. Mas Jesus também disse para Tomé, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Então, meus irmãos, o meu casamento foi tudo preparação de Deus, né? E no ano passado, em fevereiro do ano passado... tem mais uma coisa, meus amados irmãos. Tem um vaso também, e quando Deus usava ele fez uma chamada de vídeo comigo, e ele disse: irmão Augusto, Deus me mostra que você vai casar e vai passar por uma cirurgia. Eu vejo você casando e passando por uma cirurgia. Falei: amém, seja feita a vontade de Deus. E realmente, Deus cumpriu a palavra. De todos os vasos que falaram, né? Que não foi só um vaso, foram vários vasos que Deus revelou. Então foi tudo por revelação, né? Então eu estou em paz, né? E sigo minha vida com a minha esposa, com meus filhos. Meus filhos amam muito ela cuida bem também deles, ama muito eles. Meus filhos aceitaram bem ela, uma pessoa abençoada, uma pessoa maravilhosa. E a vida vai seguindo, meus irmãos. Nós vamos servindo o Senhor. Sou pastor desde 2014, não por vontade própria, mas por chamada de Deus. A minha vontade era só tocar o meu teclado e ir para casa dormir. Vim louvar o Senhor, tocar o teclado, dormir, cooperar só na música. Mas Deus não quis assim. Deus me chamou, né, para estar como pastor também, pregando a sua palavra, ensinando. E estamos aí caminhando. Eu ainda não prego no YouTube, porque falta de tempo, né? O primeiro fator é falta de tempo mesmo. A gente não tem uma vida muito corrida.
auxiliando aqui na obra. A igreja ela demanda muito do nosso tempo, os trabalhos, cuidado com os filhos também, mas se Deus assim nos chamar para tal obra, a gente vai conseguir um tempinho aí, vai também estar pregando. Mas por enquanto, meus irmãos, foi necessário a gente trazer essa satisfação para os irmãos, porque diante da igreja aqui não tem nada escondido não, irmãos, está tudo certo, não houve escândalo. A maneira que houve as separações, foi tudo esclarecido com a igreja toda sabe do que aconteceu, dos fatos, e assim a gente vai levando a vida. Amém? Deus abençoe. Era isso que eu tinha a falar aos irmãos, que Deus abençoe a todos. O ano passado Deus cumpriu, nós nos casamos em fevereiro do ano passado. Alguns dias depois do casamento, umas 2 ou 3 semanas, eu fiz a cirurgia, né? E foi uma recuperação boa, foi uma cirurgia na boca, que foi aqui, né? Inclusive até o meu irmão que é doutor, né? Meu irmão é dentista, ele fez essa cirurgia e foi do jeito que Deus assim falou, usando os seus vasos, né? Que eu ia me casar e ia passar pela cirurgia, me recuperei bem, estamos trabalhando para o Senhor, cooperando na sua obra, auxiliando a bispa, cooperando nos trabalhos da igreja. E sigamos a paz com todos, meus irmãos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tá bom? Eu vou retornar para a serva de Deus, era o que eu tinha para falar aos irmãos. Como eu li no Salmo 15, não temos nada a esconder, amém? Deus abençoe a sua vida e contem sempre com as nossas orações, com o nosso jejum pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. E eu vejo os amados irmãos aí ouvindo, recebendo os e-mails dos irmãos, aconselhando. É eu que respondo, tá bom? Que manda a mensagem para os irmãos, anota o nome no caderno de oração, é tudo com a gente aqui, tá? Deus abençoe a vida de vocês, contem sempre com as orações desse ministério e recebam todos a paz do Senhor. E eu retorno a palavra para a nossa bispa. Deus abençoe. Amém, Augusto, amém, viu? Ô Augusto, parabéns, viu, meu irmão? Ei, meus parabéns, viu, Augusto? Olha, eu me recuso a comentar alguma coisa aí que Augusto falou. É sério, meu, diante de Deus, ô meu Pai do céu, é uma benção de Deus, né? Ô Augusto, é uma maravilha, uma benção de Deus, simpático, uma pessoa tranquila, aparenta ser uma pessoa tranquila, simpática, tudinho, mas olhe, meu amigo, é porque a vida pessoal dele, eu não vou nem comentar nada, é sério, não vou, irmão, vou comentar não em cima dessas falas dele, não. Vou não. Não tem, eu vou comentar o que aqui? O que é que eu vou comentar? Depois de tudo que ele disse aí que foi Deus que falou com ele. E aí? Eu vou comentar o quê? Nada. Não foi Deus que mandou ele? Arrumou a mulher para ele agora? Deus, você não pode escolher mulher não, viu? Eu que vou escolher a mulher para você agora. Então, vai falar o quê agora? Não, vai falar não. Vou só ouvir ela aqui, pronto. Vamos ver aí. Tá aí, meus amados irmãos, para quem diz que a gente se esconde, né? Nós não temos nada do que nos esconder. Você imagine, a gente não pode se esconder de Deus, do olhar dele. Como que nós vamos se esconder de alguém aqui na terra? Também quero dizer uma experiência que eu tive na festa do casamento dele. Pronto, aí ela vem agora. Teve uma experiência com Deus na festa do casamento de Augusto. Vamos. Eu vi os anjos servindo frutas nas bandejas. Olha, meu irmão, olha, sempre ela vem com uma, meu irmão. Sempre ela vem. Na festa de Augusto, no terceiro casamento de Augusto, quem era o garçom da festa eram os anjos. Servindo fruta nas bandejas, os anjos. Meu amigo, olha aí, isso é para validar o terceiro casamento. Isso é para validar, a irmã da Parrina aí. Tá vendo aí que maravilha? Os anjos ainda foram padrinho de casamento de Augusto. Os anjos foram padrinho de casamento de Augusto e ainda tinha anjos garçom na festa. Com fruta. Chupa que é de uva. Eu acho distribuindo fruta no casamento de Augusto. Os anjos, uvinha, olha, melancia, aquelas coisas todas ali.
Meu pai do céu, a irmã Maria Ângela aí. Abraço, minha amada. Deus lhe abençoe. Olha, irmão, é sério um negócio desse mesmo. Os anjos, você não era garçom. Anjos garçom. Peraí. 48 e 51. Deixa ele sair aqui, vamos botar ela aqui, né? De novo, vamos lá. Vamos ouvir isso daí, viu? Vamos lá. Irmão, para quem diz que a gente se esconde, né? Nós não temos nada do que nos esconder. Olha, meu amigo, olha. Aí eu dou uma risadinha. A gente não pode se esconder de Deus, do olhar dele. Como que nós vamos se esconder de alguém aqui na terra? Também quero dizer uma experiência que eu tive na festa do casamento dele. Eu vi os anjos servindo frutas nas bandejas. Eles estavam servindo e o Senhor Deus, o Pai da Glória, me dizia que tinha enviado aqueles anjos ali, meu Deus, exclusivamente para servir aquelas frutas naquele banquete que nós oferecemos para a igreja. Glória a Deus. Se ele tivesse em pecado, quem estava lá era o Satanás com seus demônios, não era anjo não. Viu? Eu vi foi anjo e frutas inigualáveis. Frutas, bebidas do céu naquelas bandejas. No dia da festa do casamento. Eu via os anjos ali, eu querendo tapar os olhos para ninguém ver, que eu queria ali chorar, gritar para a multidão, mas eu tive que me conter do que o Senhor estava me mostrando ali dentro. Eita. Me mostrou um anjo exclusivo, designado do céu, exclusivo. Esse anjo foi designado do céu. Meu pai do céu. Nunca tinha vindo à terra, só para servir as frutas no casamento dele. Não estou falando isso porque sou mãe dele. Eita, velho. Esses anjos nunca tinham vindo à terra. Veio pela primeira vez para ser padrinho do casamento de Augusto e distribuir as frutas no casamento. Sabe por que ela tá falando isso, irmão? Porque sabe que o povo vai contestar, entendeu? Mas como as pessoas que estão no canal dela acreditam em tudo que ela fala, quando ela diz que os anjos mesmo participou do casamento de Augusto, o povo diz, então, é a bênção de Deus esse casamento dele. Porque é os anjos que tá sendo os garçons na festa, os anjos, com bebida do céu. Tinha cerveja zero álcool. Porque tem pastor que gosta de cerveja zero álcool. Tinha cerveja zero álcool. Nessas bandejas aí tinha cerveja zero álcool. É bom a gente saber disso aí, né? Se tinha cerveja zero álcool. Vieram diretamente do céu para ser os garçons do casamento do filho da pastora, do terceiro casamento do nosso querido irmão Augusto, né? Pastor Augusto. Que Deus abençoe. Pastor Augusto é gente boa, viu, irmão? Pelo jeito dele, pela forma dele de falar ali, ele é gente boa. Isso é uma benção, né, meu irmão? Aí é rochedo, viu? Aí é rochedo. Menino, aí é fortíssimo isso aí. Quem estava lá era o Satanás com seus demônios, não era anjo não. Viu? Eu vi foi anjo e frutas inigualáveis. Frutas, bebidas do céu naquelas bandejas. No dia da festa do casamento. Eu via os anjos ali, eu querendo tapar os olhos para ninguém ver, que eu queria ali chorar, gritar para a multidão, mas eu tive que me conter do que o Senhor estava me mostrando ali dentro. Me mostrou um anjo exclusivo, designado do céu, exclusivo. Esse anjo foi designado do céu, nunca tinha vindo à terra, só para servir as frutas no casamento dele. Não estou falando isso porque sou mãe dele, eu estou falando que eu vi. Se eu estiver mentindo aqui, que Deus me fulmine. Eu não preciso mentir a ninguém. Eu vi. E o Senhor, depois de uns 15 dias que eles tinham casado, me deu um arrebatamento de sentido e me levou ao céu. E o Pai da Glória dizia lá no céu que eles não abaixassem a guarda, que eles continuassem orando pelo casamento, que tinha uma mulher, e me disse lá no céu o nome
que estava fazendo macumba para separá-los. Ele me disse o nome da mulher, não vou dizer aqui porque não convém. Lá no céu eu ouvi o próprio Deus falar para mim. O nome da mulher não conheço, não sei quem é. Mas ele dizia, a tal está fazendo macumba. Diga a eles para não abaixar a guarda, para eles continuar orando, que eu os blindarei no meu amor. Para que o casamento não seja tocado. Como que não é de Deus? Como que Deus não aprova? Glória a Deus. Está aí, povo de Deus que tem a mente fechada para esse assunto ainda, que vão nos criticar com certeza. Vão dizer que a gente está indo para o inferno por dizer isso. Com certeza vão dizer. Mas eu não ligo. O que importa para mim é ter ouvido do meu Deus. E eu tenho certeza que eu não vou para o inferno, nem os meus filhos. Jamais eu jogaria a alma dos meus filhos no inferno. Uma coisa dessa, meu filho. Glória a Deus. Não estou tentando convencer ninguém aqui, não. Eu só estou falando o que Deus me mostrou e o que Deus me revelou. Amém, meus amados? Aguarde os próximos vídeos. Deus abençoe vocês todos.